Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, você que trouxe a sua Bíblia, em 2 de Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Hoje eu quero falar como vencer nos dias maus. Quero trazer uma palavra ao meu e ao seu coração, uma palavra de fé, de vida, para aprendermos um pouco mais de como vencer nos dias maus. Eu ouvi há um tempo atrás um pregador dizendo que se alguém tem algum problema na vida, é porque não está bem com Deus, e porque quem está em Deus não tem problemas. Eu ouvi também dizer que se alguém do meio do povo de Deus passar alguma privação, provação, necessidade, é porque está em pecado. E eu não concordei com essa afirmação e vou passar aqui para todos nós uma ideia geral da Bíblia e não daquilo que as pessoas usam a igreja para levar pessoas para a igreja. O intuito maior de uma igreja existir é o cabeça da igreja. Nós estamos aqui porque existe um cabeça na igreja e ele não é o pastor. O cabeça da igreja é Cristo. O dono da igreja é Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. E uma igreja, ela deve existir, coexistir, em função da orientação do cabeça da igreja. Uma igreja, ela não pode existir simplesmente para crescer numericamente. Esse não é o objetivo de Deus, trazer todo mundo para dentro da igreja. O objetivo de Deus é levar todos nós para o céu. A igreja é um ponto de contato, é um ponto de ensino, é um ponto de encontro, é um ponto de aprendizado. E quando você ouve uma mensagem ou uma palavra, que ela bate de frente com a palavra de Deus, então adoecem os corações, as pessoas ficam adoecidas, e elas acabam se perdendo dentro da igreja. Elas acabam indo para o inferno, mesmo frequentando uma igreja. Porque quem leva alguém para o céu ou para o inferno não é a igreja, mas a palavra que você ouve pode te levar. Então hoje eu quero passear um pouco pela Bíblia para ver que Deus disse que nesse mundo nós teríamos batalhas. E você não passaria aqui como se fosse uma Disneylândia espiritual. Eu sei que essa mensagem ela é confrontadora na mente de algumas pessoas. Aqueles conservadores liberais, eles vão dizer assim, não, você tem que dizer que Deus é bom, porque está escrito. Eu sei que está escrito que Deus é bom, mas ele não disse que a vida aqui era boa. Mas ele não disse que a vida aqui seria sem aflição. Mas ele também não disse que a vida aqui seria fácil. Ele nos prometeu uma chegada segura e não uma passagem fácil. Ontem eu fui na chácara, quando eu chego, eu encontro minha mãe toda ensanguentada. Estava assim com o rosto todo ensanguentado. Perguntei o que estava acontecendo, meu pai estava limpando. Então ele disse que ela foi pegar uns gansinhos recém-nascidos e os gansos voaram nela, ela se desequilibrou e caiu e bateu a cabeça e cortou. Então, enquanto levávamos minha mãe para o hospital, eu fiquei pensando, Deus, por que as pessoas têm dores? Por que as pessoas sofrem? Olhando para todas as pessoas que estão nos hospitais, e essa galera aí do meio sabe, essa galera aí sabe bem, são lá do hospital, ali a Patrícia e todo mundo, a Mari e todo.
sabem muito bem o que é sofrer. Aliás, para elas, eu acredito que ver alguém gritar de dor ou sorrir é a mesma coisa, de tanto que vem isso acontecer todos os dias. Mas quando nós que não trabalhamos com isso, vemos as pessoas gritar de dor, gemer de dor, você fica desesperado e quer tirar a dor delas. E eu perguntei a Deus, por que tanto sofrimento, Deus? Eu até sei, teologicamente, eu sei explicar isso. Mas a vida, gente, não é esse mar de rosas que se pintam por aí. A vida não é a selfie que você tira sorrindo. Isso faz parte. A vida real é outra coisa. A vida real é aquela que você acorda todo descabelado, não é aquela que você aparece produzido ou subproduzido. A vida real é aquela que todos os dias você cheira, quem é a dona de casa, cheira alho, cebola, óleo, e não, às vezes que você encontra com alguém num momento especial e está todo cheiroso e toda cheirosa. A vida real é aquela que dentro de casa você encontra problemas com seus filhos, e não aquela vida onde, quando se encontra com alguém, você só tece elogios aos seus filhos. A vida real é outra. Não adianta usarmos a igreja para pôr mais peso em cima do povo e falar que a vida é sensacional, 1000 maravilhas, e falar que a vida aqui vale a pena, é um mar de rosas, não tem problemas. Não adianta falar isso, porque ela não é isso. A vida é um conjunto de vivência, de experiências, e na somatória de tudo isso, descobre-se quem é você, quem sou eu. A mesma vida para um frutifica, para o outro leva para o túmulo. As mesmas experiências para um edificam, para o outro desmonta. As mesmas alegrias ou tribulações para um se volta de uma forma, para outro de outra, e essa é a vida. A vida é um conjunto de experiências, ainda que você diga, eu já vivi isso e sei como te ensinar, ele, porém, todavia, não aprenderá como você, porque ele receberá essa informação de outra maneira, e essa é a vida. Seria muito prático para mim vir aqui e dizer, olha, somos mais que vencedores, porque está escrito, amém, gente? Está escrito que nós somos mais que vencedores, amém? Não, não é amém, não está escrito isso, está escrito que em Cristo somos mais que vencedores. Nós não somos mais que vencedores só por sermos mais que vencedores. A Bíblia diz que é em Cristo. Por que é em Cristo? Porque a vida monta um cenário, um roteiro. Eu e você fazemos parte desse filme, e quem não souber ler o roteiro, vai passar por essa história sofrendo. A Bíblia diz assim, estamos em 2 Coríntios 2,14, e graças a Deus, que fala comigo, em Cristo, esse é o detalhe, esse é o ponto que na maioria das vezes nós ignoramos, mas essa é a palavra mágica, essa é a fórmula, esse é o segredo. E graças a Deus que em Cristo, Deus sempre, fala sempre, nos conduz em triunfo. E olha que lindo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Em Cristo, Deus nos faz vitoriosos, mas Ele usa essa experiência que eu e você vamos passar aqui, para através dessa experiência,
exalar de nós o cheiro do conhecimento dele aqui na terra. Uma vez, eu peguei o sândalo. Para quem não sabe o que é sândalo, é uma planta. E eu peguei o sândalo nas mãos e cheirei. Eu disse, isso não é perfume. Não se faz perfume disso. E o dono da planta disse, isso é sândalo. Eu disse, ótimo, mas não cheira. Então ele me disse, aperta, esfrega, esmaga o sândalo e você vai ver quão precioso ele é. A Bíblia diz, de novo, para você entender, e eu vou refutar essa mensagem que eu ouvi de um pastor célebre, inteligentíssimo, mas eu não concordo. Porque esses versículos não foram tirados das Escrituras. Graças, porém, a Deus que em Cristo, Ele sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Quer dizer que aquilo que eu passar e vencer, Deus será visto, notado. O cheiro de Deus sai de mim porque eu fui esmagado, eu fui moído, eu fui triturado e tudo isso não me derrotou. Então eu exalei o poder, a glória que há dele em mim, que há nele e está em mim e também pode existir em você. A palavra de Deus vem nos dizer que, isso é Bíblia, hein? Nós vamos enfrentar dias maus. Acorde. Estar na igreja não isenta você de tentações. Estar na igreja não isenta você de necessidades. Estar na igreja não isenta você de acertar ou de errar. Estar na igreja é sentir o afago de Deus, a presença de Deus e ouvir as estratégias do céu, sobrenaturais, receber da unção, ser visitado. Isso tudo faz parte de estar na igreja, mas em nenhum momento aqui é uma blindagem contra a dor. A Bíblia diz em Efésios 5:15, que devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. 15:16, quando diz ali, vede como andais prudentes, mas ele diz assim, aproveite ao máximo cada oportunidade. Você tem que remir os tempos, porque os dias são... Quem aqui nunca chorou? E quem me garante aqui e pode de pé juntos prometer que nunca mais vai chorar? Me diga. Quem aqui nunca se frustrou? Quem aqui nunca se sentiu rejeitado em algum lugar, em alguma roda, em algum ponto da sua vida, trajetória e história? Quem aqui nunca foi ignorado, desvalorizado, traído? Quem aqui não chorou sozinho, lágrimas terríveis, e a família nem sabe? Quem aqui já não conversou com o seu travesseiro todo o drama, toda a dor, toda a vergonha que está sentindo e não pode espalhar para o mundo? A Bíblia diz, aproveite o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Remir os tempos significa salvar. Remir é o que Cristo fez conosco, Ele nos remiu, Ele nos resgatou, Ele nos salvou. Então, resgata, não perde tempo, aproveita cada oportunidade, porque o dia é mau, o tempo é mau. A Bíblia diz em Efésios 6:13, que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, nós devemos nos revestir dela, para que possamos, fala comigo, resistir no dia mau. Tem gente que não vai resistir, gente. Se a Bíblia manda tomar armadura, é porque muita gente vai sucumbir, é porque muita gente vai cair, é porque muita gente vai ficar na sarjeta, não vai se levantar mais.
E ele diz: tome toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Isso significa que a vida aqui é prova. Isso significa que, por mais que eu queira enfeitar a vida na igreja, ela não tira de você a lágrima que vai rolar aí. A Bíblia diz que só no céu é que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui não. Algumas lágrimas serão a sua experiência, o cheiro do conhecimento de Deus que está brotando em você e você não sabe. Algumas lágrimas serão tão necessárias que, se você não chorar, você não chegará lá. Eu entendo aqui que nós estamos em tempos de guerra. Nós vivemos como se estivéssemos aqui em mil maravilhas. Não, nós vivemos dias de amizades cada vez mais falsas. Você não pode confiar em ninguém. Nós vivemos dias que até os conselhos hoje, eles têm segundas intenções. São conselhos dados de graça para uma única finalidade: abrir caminho, abrir passagem para eu conquistar aquilo que o outro estava na minha frente. Aqui há uma concorrência de negócios, de ganhos. Há uma imaturidade geral, generalizada. Me diga, quantos aqui podem fazer um contrato, não assinar em cartório que a pessoa vai cumprir? Me diga. Em quem você confia? Não, mas você está vendendo para um parente seu. Ele vai pagar em 5 anos para você. Sabe qual é a tônica de todo mundo? Vamos para o cartório, vamos registrar em cartório. Você me faz procuração, você me assina cheques, você assina o que quiser. E ainda assim a pessoa não paga e vai para a justiça. Em quem você confia? Nós estamos vivendo exatamente a estátua de Daniel, onde a palavra de Deus diz que Nabucodonosor, naquele tempo, era cabeça de ouro. Depois viriam os reinos da Pérsia, da Grécia, os peitos de prata. Depois viriam os romanos, né, os pés de bronze, ou as pernas de bronze e os pés, que era o último império romano. Fala assim comigo: de ferro e barro. A estátua era gigantesca, portentosa, mas elas eram suportadas por barro e ferro. Barro e ferro não se ligam, não se misturam. Isso significa que nos últimos dias haveriam pessoas tão duras de coração como ferro, mas haveriam pessoas tão fracas de caráter como barro, tão sujas de caráter como barro. Nunca na história humana nós tivemos uma geração tão promíscua. Nós nunca tivemos uma geração tão fraca moralmente falando. Nós nunca tivemos uma geração tão perdida, tão longe de Deus. Nós nunca tivemos uma geração, com exceção dos dias de Noé, que só quer curtição, uma geração irresponsável, uma geração shopping center, uma geração consumista, uma geração de filhos mimados, uma geração de filhos incorrigíveis, uma geração de filho que se levanta contra a mãe, de filha que se levanta contra o pai, uma geração de filhos que matam pais, matam mães, matam avós, matam familiares para roubar qualquer coisa, para usar drogas. Nós nunca tivemos uma geração tão fraca como barro como hoje. Nós nunca tivemos uma geração que endeusava sexo como essa. Você vai vender um carro, você precisa de uma mulher pelada, senão você não vende. Você vai vender qualquer coisa, uma melancia, ela aparece com 2 na altura do peito, para você imaginar como é bom melancia. Nós nunca tivemos uma geração tão corrompida. Olha
para a nossa política. Olha os nossos partidos políticos, eles transformam a mentira em verdade, e a verdade em mentira, e estão atrelados e atolados e mergulhados na corrupção. Nosso país provocou a maior corrupção da história do gênero humano. E nós achamos que o governo é bom. Nós achamos que o governo que fez isso é bom, porque ele rouba, mas faz. Pelo amor de Deus, que Bíblia estamos lendo? Olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos achando normal roubar. Nós achamos normal nós termos 11 pessoas no STF que deveriam ser os guardiões da Constituição. Eles estão arrolados, eles estão emaranhados, eles estão aprisionados para manter um mega esquema de corrupção. Então eles pisam, sujam, manipulam a verdade em nome de leis, para que o inferno, de uma forma sucinta, debaixo dos nossos narizes e bem diante dos nossos olhos, institua nas escolas, tire Deus das escolas, tire Deus das legislações, tire Deus do palácio do governo, tire Deus da presidência. Então o país vai mergulhar em trevas espirituais, e as leis irão para a ideologia de gênero, desconstrução da família, casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Olha onde nós estamos indo, e você fala, o mundo pode melhorar? Não, gente, não vai melhorar. Sabe por quê? Eu não sou homofóbico, eu não tenho nada contra ninguém, e nem contra quem gosta de sentir prazer do jeito que Deus diz que não é para sentir. Cada um vive como quiser, mas a palavra de Deus, ela é imutável. Isso significa que quando eu e você passarmos daqui e tivermos que atravessar esse portal interestelar, essa porta tridimensional da parte física com a do espírito, nós vamos nos encontrar cara a cara, face a face, com aquele que sabe fazer as perguntas, e o meu medo é que eu não saberei as respostas. E quando ele me perguntar, você ouviu a minha palavra, você leu a minha palavra, eu te coloquei para conduzir um povo, e eu te dei a minha palavra, eu pus na tua boca a minha palavra, por que você não falou? Eu não falei porque eu não queria machucar, eu gostava tanto de fulano, mas ele tinha um comportamento promíscuo, mas ele era tão importante, ele era dizimista, ele era ofertante, ele mantinha a igreja, e Deus vai dizer, pois é, agora você está face a face com aquele que é o dono do universo. Nós estamos vivendo dias maus, dias perigosos, onde a honestidade, a lealdade, a verdade virou sinônimo de tolice, virou chacota. Nós usamos isso como idiotice. Porque a pergunta que vem depois de você ser honesto e apanhar, porque a pergunta que ressoa depois de você ser honesto, perder dinheiro e o outro pegar, e o outro roubar, e a pergunta que vem, que inunda a minha mente, o meu coração e o seu também, depois que você devolveu algo que não é seu, mas outro pegou e levou embora e ninguém falou nada, e o outro está vivendo bem e você não, é, para que ser honesto? Para que ser correto? Para que viver bem? Nós estamos enfrentando dias maus, e a palavra do Senhor vem hoje te orientar que estar na igreja ainda é o melhor lugar, porque aqui a Bíblia diz que é o esteio, o suporte, a estrutura da verdade. Aqui tem que se falar a verdade. Doa quem doer, ainda que a igreja fique esvaziada, mas aqui não pode faltar a verdade, porque ele diz que ele é a verdade, o cabeça da igreja é a verdade, e se ele é a verdade, nós temos que falar dele. E quem ouve
tem que ter ouvidos para ouvir, coração para receber. Hoje você não pode corrigir um filho porque o ECA não permite. Se ele te denunciar como pai, diz que é espancamento e você é multado, é preso, ou então você pede a guarda do filho para o Estado. Nós estamos vivendo num tempo perigoso, gente. Eu conversei com uma professora que ela não queria mais exercer a sua profissão, e lhe perguntei por quê, se é pelo tanto que ela ganhava. Ela disse: não. Nesses últimos tempos foram produzidos monstros. Eu vou dar aula tensa. Enquanto estou dando aula, eu estou depressiva, insatisfeita. Eu quero sair de lá. Eu não tenho mais vontade de ensinar esse povo, porque não há respeito mais. Nós estamos, pasme, experimentando os últimos dias, gente. E a Bíblia diz que hoje, nos últimos dias, haveria um culto ao corpo. Hoje se conquista todo mundo através de um nude, envia nude para cá, nude para lá. É um culto ao corpo. Nós estamos vivendo essa exposição do nu. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração cada vez mais consumista, mais improdutiva. É uma geração que quer tudo, mas não produz nada. Uma geração fraca. Uma geração que é fraca emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, uma geração em trevas. Porque é tudo isso que o diabo quer, trazendo leis, implantando regras, ditaduras no nosso meio. A palavra do Senhor diz que essa geração é uma geração irrepreensível. Não adianta você falar para sua filha não praticar sexo. Ela pratica dentro da sua casa, no quarto dela. E a mãe diz: é melhor minha filha aqui, mesmo não casada, praticar sexo aqui dentro, pelo menos eu estou vendo. Então eu não sei como você vai responder diante de Deus um dia onde o Todo-Poderoso vai mostrar na palavra dele que isso é prostituição e você consentiu por ser mãe e pai. Eu não sei o que você vai responder. Você vai querer jogar talvez para o pastor e falar: o pastor meu era um tapado, ele não falava nada, ele não era exemplo, ele não fazia, ele podia não fazer, ele podia não valer nada, mas ele te falou a palavra minha, falou, e ele falou se era certo ou errado, falou que era errado, e por que você não ouviu? Eu conheço uma família onde o filho transa dentro de casa, a mãe é muito temente, briga com ele, mas ele bate nela. E ele diz: eu vou trazer quem eu quiser, quando eu quiser, a hora que eu quiser, e não vou casar. E a mãe diz: é pecado. Eu aconselhei muito ela a não dar um fim na sua vida, porque ela sofre. É como Ló ao lado de Sodoma. A Bíblia diz que o coração de Ló, o espírito dele, chorava, gemia, pesava nele as coisas que Sodoma fazia. Por isso que a Bíblia chama ele de justo Ló. Ela não tem mais poder sobre a casa dela. Essa é a geração que você está vivendo, querido. Essa é a geração que nós entramos. Eu conheço uma situação onde a mãe, quando não passa a roupa do jeito que a filha quer, a filha bate nela. Essa geração que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma geração onde quem sustenta a casa não fala mais alto, porque se falar, apanha ou morre. E só não morre porque senão tem aposentadoria que vai acabar, então apanha, mas não manda mais em casa. Essa é a geração dos últimos dias. Essa é a geração de que a pessoa é mulher e quer agir como homem, quer se relacionar como homem. Ele é homem e quer se relacionar como mulher. Essa é a geração que não tem identidade. Se não mudou ainda, já existem no mundo 58 tipos de gênero. Vamos para a ciência. A ciência diz:
XY é igual, fala comigo, homem. XX é igual, fala comigo, mulher. Eu não estou falando Deus, eu estou falando a ciência. A ciência só criou macho E nós já temos 58 tipos. Tem gente que é cachorro de dia e humano à noite. Tem gente que é árvore de dia e mulher à noite. E tem gente que é homem, é mulher à noite. E tem trans, bi, tri, tetra. Não é do Brasil. Ah, meu Deus, o Brasil era campeão. E nós não sabemos mais quem é quem. E a gente fica assim, não fale porque você é homofóbico. Não fale porque você, olha, você... Tá bom, eu não vou falar. Mas a Bíblia diz que essa é a geração dos últimos dias. Essa é a geração da estátua dos pés de barro. Essa é a geração mais suja da história. Essa é a geração que se aproxima do outro para tomar o que o outro tem. Essa é a geração da mentira. Essa é a geração da ganância. Essa é a geração que defende tudo aquilo que combate a palavra de Deus. Tudo porque o que importa é viver bem aqui. E se eu tenho que me filiar a um partido político, ainda que ele ofenda diretamente o Todo-Poderoso, mas ele me dá recursos, ele me dá condições, e eu passo por essa vida bem, acima da média, não importa, depois eu resolvo com Deus. Eu vou frustrar você que pensa isso, que Deus é um velhinho de barbas brancas, arqueado pelos anos, onde os anos são tão pesados, que as costas dele, ele anda assim, a sua barba toca o chão, e ele usa uma bengalinha, e para olhar para você quando entrar lá, ele vai fazer assim, e vai olhar para você, e vai dizer, meu filho, você foi muito mal na terra, e você vai dizer, oh pai, velhinho, sei lá quem, mas me perdoa, me deixa entrar aqui. E ele vai falar, eu entendo, entra filho, mas pega aquele elevador aí que vai direto para o lugar onde você vai ficar. E aí você fala, mas que elevador? Ele só tem ordem de descer, ele não sobe mais. É inferno o seu lugar. Eu vou lhe frustrar. A palavra de Deus diz que Deus, para nós entendermos a linguagem do que Ele é e como Ele é, a Bíblia diz que olhar para Ele é como você olhar para um relâmpago. Não há definição da glória de Deus e do poder de Deus. A voz dele é como o som de muitas águas, como o estrondo e o ribombar do trovão. Aqueles que você bota a mão na cabeça e não sabe onde caiu, mas você não quer encarar. Diz que quando ele abre a boca é desse jeito. Por isso que os profetas sacros disseram, quem poderá permanecer de pé na sua vinda? Ninguém vai conseguir olhar para ele e sequer perguntar, por que tu não me deste a chance que deu para o outro? Por que eu estou aqui? Por que eu não entrei ali? Ninguém! A Bíblia diz que nenhuma alma humana permanecerá em sua gloriosa, majestosa presença. Não dá. Eu sou confundido pela igreja, pelos ensinos. Mas como eu sou um pastor que não dependo de salário, de igreja, dependo do Todo-Poderoso ainda me dar vida para falar, eu não me importo quem goste e quem não goste, eu não me importo. Minha missão é ver o céu vencer no final, é ver o reino dele estabelecido no final. Minha missão, minha função, meu amor, meu coração está em ver o Todo-Poderoso ser glorificado nesse planeta, e não me importa quem doa, quem não doa, quem gosta, quem não gosta, não importa.
Escute o que eu vou dizer para você. 1 João 5,19, outro texto, onde o apóstolo é tomado pelo Espírito e diz assim: eu sou de Deus, nós somos de Deus, nós sabemos disso, mas o mundo inteiro já sabe aonde? Já sabe aonde? Fala no maligno. O sistema de governo humano é maligno. Significa que o diabo está tramando sem que eu perceba, sem que você perceba. A Argentina está gritando, a Venezuela está gritando socorro, e nós vamos falar, mas cada um tem a sua política, o seu sistema político, e nós estamos vendo Satanás tomar conta de tudo, e ele vai entrando camufladamente através de leis, geralmente é para cuidar do pobre, do necessitado. Eles usam uma desculpa como trampolim, como escada, para promover o distanciamento do povo da palavra de Deus. Entendem isso? Desperta, povo de Deus, desperta, porque nós estamos vivendo dias maus, o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro é colérico, o mundo inteiro é um mundo malicioso, pervertido, maledicente, profano. Nós estamos vivendo entre pessoas que estão manipuladas, são pessoas vendáveis, nem é aquilo que elas pensam, nem é aquilo que elas acreditam, mas elas brigam por aquilo porque elas têm lucro em cima daquilo. É como um fabricante de um remédio que antes de ser descoberto, ele colocava farinha no remédio, no comprimido. Não havia remédio nenhum. Anos ele ficou bilionário vendendo farinha, trigo. Quando se descobriu, caçaram a licença, fecharam o laboratório e tal, mas ele cuidou dos filhos e os filhos falavam assim: graças a Deus nós estamos prosperando. Você acha mesmo que é Deus? Graças a Deus nós somos ricos, graças a Deus nós temos condições, graças a Deus nada. Deus não está nesse negócio. Mas ele está prosperando. Não quer dizer que isso vem de Deus. Quer dizer que nós estamos nesse sistema de governo humano maligno, perverso, corrompido. E nós estamos entrando nele. Prepare-se para esse tempo, gente. Se prepare para enfrentar esse tempo, porque esse é tempo de enfrentamento. Os que são do Senhor vão ter que sobressair. É tempo de enfrentar a mentira com a verdade. É tempo de abrir a boca e dizer: Deus não quer isso. Não, mas eu quero, eu gosto, a minha família gosta. Se você quiser trabalhar aqui tem que ser assim, então eu não vou trabalhar aí, porque é um tempo onde você vai ter que ter um enfrentamento. Uma pessoa que achou um dinheiro, sabia mais ou menos de quem era, veio dizer a mim que ia devolver. Olha, eu vou devolver porque não é meu. Achei louvável e elogiei, e ele disse: por que você está me elogiando? Porque você vai devolver. E eu comecei a elogiá-lo e ele disse: por que você está me elogiando? Toda pessoa honesta, verdadeira, de caráter, deveria fazer isso sem receber elogio nenhum. Isso tem que estar dentro de nós. E eu falei: uau, você deu de direita, dá de esquerda agora. Entende isso, gente? Nós vamos sentir um tempo de enfrentamento e de se revelar em que se baseia a sua fé. É isso mesmo, você não entendeu? Vai se revelar nesse enfrentamento em que se baseia a sua fé. Se você crê no Filho de Deus ou não, se você crê na palavra de Deus ou não. O que eu vejo de gente que está dentro da igreja, mas não ama seu irmão.
Não precisa nem ser seu irmão. Basta ele sair da igreja, você vai ver se você continua amando ele. Você vai falar assim, ei, saiu, você lá e eu cá. E a palavra não diz isso. Não é a igreja a divisora do céu. O Espírito de Deus quem nos escolhe. Ele nos escolheu para sermos um só rebanho. Diante do Senhor, essas placas todas de igrejas tolas vão cair. Olha, nós estamos num tempo de enfrentamento, vai revelar a sua fé, vai revelar o seu fortalecimento espiritual ou morte espiritual. E pasme, a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas, fala comigo, apostatarão da fé. Sabe o que é apostatar da fé? É alguém que caminhou com você o tempo todo, que esteve aqui o tempo todo, que buscou a Deus o tempo todo, que foi exemplo para você o tempo todo. Gente que te sustentou em oração todo o tempo. Gente que te deu palavra, gente que te fez louvar, cantar. O céu desceu porque eles estavam ali. Você vai vê-los no final dos dias, vivendo como se Deus não existisse. E você vai abrir a boca e falar, uau, como pode? Não é possível, essa daí não, esse daí não. E a Bíblia diz, é possível sim, porque a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que nos últimos dias haveriam tempos, fala comigo, penosos. Significa trabalhosos. O que é isso? Olha lá o verso 2, o que é que diz? Sem afeto, porque haverá homens amantes de si mesmo, gente que vai se idolatrar, vai olhar no espelho e vai falar assim, gente, como eu sou linda, eu sou muito linda, ninguém é linda como eu, é a síndrome de Lúcifer, vai olhar, olha, eu sou perfeito, olha meu corpo, olha meus olhos, meus traços, e ele vai ser amante de si mesmo, ele acha que ninguém serve para ele, porque ele é acima da média, e a Bíblia diz que isso vai acontecer nos últimos dias, eles seriam avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, e eles seriam ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, ninguém suporta, não pode ser corrigido, ele não suporta isso, seriam cruéis, sem amor para com qualquer pessoa. Os últimos dias, gente, nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos acostumando com o que é mal. O meu medo, como diz aí, há um provérbio muito sábio, o meu medo não é a gritaria dos tolos, dos errados, dos profanos, mas o silêncio dos bons. Quando aquele que sabe se cala. Quando aquele que carrega a preciosa semente não produz. A Bíblia diz que muitos abandonarão a fé, amando a pregação, a vida do presente século. Teve um caso com o apóstolo Paulo, e ele fala em 2 Timóteo 4,9, quando ele está prestes a morrer, ele fala assim, olha, vem ter comigo rápido, sabe por quê? Porque Demas, amando o mundo, amando o presente século, me abandonou, me deixou. O que tem de gente que vai amar o mundo, está na igreja, mas nos últimos dias não vai suportar e vai começar a viver uma vida fora da igreja, ou dissociada de Deus, ou misturada com Deus, e Deus não está mais nela, vai pensar, vai viver, vai agir como Saul, mas o Espírito de Deus não está mais ali, e ele vai amar o presente século, e ele vai gostar de viajar, ele vai gostar de se relacionar, ele vai gostar do sexo livre, ele vai gostar de se drogar, ele vai gostar de viver no erro, ele vai gostar da lama, porque essa é a geração do barro, ele vai viver isso. Mas a Bíblia diz, por mais, Eclesiastes 11:8 diz que por mais dias que você viva, por mais que você tenha longevidade aqui na terra, se prepare. Fala, se prepare. Fala, se lembre. Essa é uma forma de Deus falar, se prepare para os dias de trevas, porque na sua história serão muitos.
E muita gente culpa a Deus porque chora. E muita gente culpa a Deus porque cai. Como minha mãe. Estava ali, ela falando com Jesus. Ai, Jesus, eu sei que tem. E reclamando de dor. Ai, que dor. Ai, Jesus, eu falei, para de reclamar. Não estou reclamando, estou falando de Jesus. Então você está reclamando com Jesus, para de reclamar. Quem mandou você correr atrás de gancinho? Você nunca foi corredor de 100 metros? E você esqueceu que o gansão voa? Apanhou do ganso. E foi nocaute, gente, porque estava tudo ensanguentada. E aí vem a pergunta, foi Deus que quis isso? Foi Deus? Fala assim, minha vida. Bata no seu peitinho bonito, fala, minha vida. Você também no seu de pomba, bata, minha vida. É assim mesmo. Fala, está nas minhas mãos. Diga, eu escrevo o meu futuro. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, é injusto fulano morrer. Não é possível, fulano era de Deus, era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí falou assim, mas já tinha problema disso, daquilo outro, eu não vou dizer os problemas aqui, porque não é da alçada, nem da mensagem. E fui cuidar de gente que tinha coronavírus. E a pessoa morreu. E o velório todo eu ouvi, todo mundo, eu saí do velório, porque eu destruí aquele velório. Eu ia arrebentar aquele negócio lá. Eu estava bem de frente para o pregador e para todos os outros que eram pregadores que foram falando, Deus quis levar, Deus quis levar, Deus quis levar. Eu comecei a ficar vermelho. E eu vinha os textos na Bíblia. Me fale, em nome de Jesus. Se você já tem um problema, 2, 3, você vai cuidar de alguém com coronavírus, foi Deus que levou? Você já sabe que o bicho leva? Você sabe que o coronga leva? Foi Deus que levou? Eu estou debaixo de leis. Fala assim, leis. Tenha sabedoria, por favor. E peço que o Espírito Santo me dê. Porque a sabedoria está nele. Subir aqui. E pular do telhado aqui no chão. Existe uma lei. Sabe o que chama essa lei aqui? Tudo que sobe. Se eu sou de Deus, estou na igreja e sei que isso aqui cai. E sei que a queda não é boa. E se eu me jogar, e se eu quiser, Jesus podia fazer isso, sim ou não? Sabe o que ele falou para o diabo? Eu não sou otário. Se joga, os anjos vão te pegar. Ele falou, eu não sou otário. Eu não sou idiota útil. Eu não vou satisfazer sua vontade. Existe uma lei que meu pai colocou aqui, que é a lei da graça. Para que eu vou me jogar do pináculo do templo? Eu não vou tentar a Deus. Se eu estou sabendo que é errado fazer aquilo, e eu fizer, você depois num velório vai culpar a Deus que Deus te levou? Gente, me poupe dessas coisas. Me poupe pelo amor da sabedoria que você tem. Comecem a ver, Deus é bom, Deus é luz. Se você fosse definir Deus, o dicionário não consegue definir, mas diz que Ele é não mal. Ó, não mal. Ele é não mal, não aquilo que te faz mal. Ele é não a tudo que te faz mal. Como é que Ele leva? Não, minha imprudência. Mesma coisa ontem, eu fiquei pensando, minha mãe, puxa vida, ela caiu num lugar onde tinha um ferro, bateu a cabeça, meu Deus do céu, ela poderia ter morrido. E essa é a história de cada um de nós. O acidente que acontece lá, a imprudência, uma pessoa atravessou ali, foi Deus também que fez isso? Eu tenho que entender que eu estou vivendo dias
Por isso ele fala, se revista de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, e depois de resistir, você ainda olhar para você, passou tudo que passou, e você vai ver que ainda está firme, de pé. Mas vai passar, porque Jesus disse, nesse mundo tereis, vivereis, passareis. João 16:33, nesse mundo tereis aflições. E ele disse, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não quer dizer que eu vou vencer, ele diz que ele venceu. Então, Cristo em mim, eu posso ser mais que vencedor. Sem Jesus, não dá. Você pode até tentar, mas não dá. Por isso que ele venceu, ele expôs a morte, a vergonha, ao ridículo, ele expôs o inferno ao ridículo, e ele pode bater no peito e dizer, eu tenho todo poder, toda autoridade do céu e da terra, porque meu Pai é aquele que é todo poder, é toda autoridade, ele me deu. Então nele, eu sou mais que vencedor. Sem ele, eu não sou. Como é sua vida? Minha vida é às vezes com ele, às vezes sem ele. Então você não é mais que vencedor. Eu não vou te dar uma mensagem igrejal. Eu vou te trazer uma mensagem da Bíblia. É só nele que eu posso tudo. É ele, é nele. É ele quem me fortalece. Eu estou de pé por causa dele. Ele me deu vida. Ele soprou o seu hálito puro do seu espírito em mim. E ele me pôs de pé hoje. A ele o louvor. A ele o poder, a ele a honra, a ele a glória, a ele a sabedoria, a ele a riqueza, a ele a minha vida, a ele, somente a ele. Porque ele é o Senhor. Eu só posso vencer nele, gente. Não dá. Essas coisas me irritam profundamente, porque nós estamos em guerra e não estamos percebendo. Estamos nos acostumando com tudo que é errado, e tudo que é errado está fazendo parte do nosso dia a dia. Eu condeno criança no celular. Minhas netas vivem em casa, são minha vida. E se eu tivesse que ter vidas, eu teria 4 já, tenho 4 vidas a mais. Nunca pegam o meu telefone, nunca. Eu não concordo. Eu não concordo com o que elas se alimentam. Eu não concordo com o que elas veem. Eu não concordo com os desenhos. Eu não concordo com os super-heróis. Eu não concordo que quando elas forem brincar, nenhuma chama a outra de Ruth, nenhuma chama a outra de Esther, nenhuma chama a outra de Noemi, nenhuma chama a outra de Miriam. Elas vão falar Ladybug, Bug, Bang Bang. Eu não concordo. Sabe por quê? Daqui a pouco a gente vai embora daqui. E o mundo procura super-heróis, e nós estamos alimentando com tudo isso que não vale nada. Eu quero a festa, e não é mais festa da palavra, não é mais festa do amor de Deus, da salvação lá do Calvário, não. É festa do Homem-Aranha, é festa da Mônica, é festa do Pato Donald, é festa do super-homem, e tudo isso foi criado no inferno, porque super-homem só existiu um, aquele que venceu a morte, e ele tem nome, não é aquele nome do filme, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o super-homem, ele é o Filho do homem, Filho de Deus. Eu não concordo. Ai papai, ai Rinaldo, ai você é careta, sou. Porque a Bíblia diz que sobre mim pesa uma responsabilidade de levar os meus para o céu. Deve ser terrível viver com você. Não, não é tanto. Olha lá. A irmã ali fala, ela, tá vendo? Olha lá. Se ela não fosse tão bonita. Olha, gente, é sério. Onde nós vamos chegar?
A palavra do Senhor diz que nós estamos em guerra. Nós não estamos aqui passando por passar. Não. Quantos aqui foram chamados e quantos não estão aqui foram chamados e morreram? Quantos aqui ou quantos não estão aqui foram chamados e desistiram? Pararam no meio do caminho, voltaram atrás, passaram para o lado inimigo. Quantos começaram com você e não estão mais aqui? A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, fala até o fim. Sabe, é até o fim, é até o fim, é até o fim, será salvo. Feliz daqueles que podem voltar depois no fim, mas não quer dizer que o galardão será o mesmo, porque o galardão vai ter aquele que foi servo valente e útil e foi até o fim, passou, caiu, sofreu, envergonhou, pecou, errou, foi para o chão, foi para a lona, o diabo derrubou, o diabo pisou, o diabo quase esmagou, mas pelo poder de Deus ele se levantou, pela misericórdia de Deus, Deus pôs ele de pé e ainda levantou para humilhar o diabo através da vida dele, no testemunho de que o Senhor reina e Ele tem a última palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e Deus vai usar você para fazer isso. Onde você estiver, o céu vai saber, vai tomar você, e você vai envergonhar o inferno, e um dia vai dizer: fiz isso, passei por lá, estive lá, experimentei lá, mas a misericórdia de Deus não me deixou morrer, Ele me pôs de pé, e eu estou aqui hoje para a glória dEle. Vou falar isso, estou aqui para a glória dEle. Aleluia. Sabe, cada um de nós define guerra de acordo com a ótica dos olhos. Tem gente que a vida é um peso, um fardo. Pá! O cara parece o Atlas da literatura e ele faz assim: meu Deus, eu estou carregando o peso da família inteira, da cidade inteira, do mundo inteiro. É tão pesado para mim, não aguento viver essa vida. E tem outros que a vida é leve. Ele vive, ele flutua, ele adora, ele louva, ele tem comunhão. Ele parece um pássaro voando no horizonte, livre, leve e solto. Tem gente que vê a vida chata. Tem gente que vê a vida deliciosa. Tem gente que vê a vida triste. Tem gente que vê a vida feliz. Tem gente que vê a vida cansada. E tem gente que vê a vida apaixonada. Eu amo viver, Deus. Deus, eu amo viver. Tem gente que vê a vida feia. Não aguento mais viver. E tem gente que vê a vida linda. Fala assim: Deus, como é bom viver. Tem gente que levanta pela manhã e quando sai para o trabalho, pega o carro e ele fala: que motivos eu tenho hoje para agradecer? Poxa, eu tenho um carro. Senhor, olha o sol, eu estou podendo ver. Senhor, eu posso ouvir. Senhor, eu posso sentir esse ar entrando. Meu Deus, como é bom viver. E tem gente que, por mais que tenha tudo isso, a vida é um tédio, é um desastre, é um desânimo, é uma perda de tempo. Sempre fica falando para Deus que quer morrer. A Bíblia diz assim: mas graças a Deus, graças a Deus, que em Cristo Jesus, Ele sempre nos conduz em triunfo. Você não vai ver um homem de Deus, uma mulher de Deus derrotada, caída, destruída. Você não vai ver, porque Deus a conduz em triunfo. Passe o que passar, venha o que vier, ela vai se levantar pelo poder de Deus. É como a fênix, ela se levanta das cinzas. Quando todo mundo diz: olha, esse aí já era, essa daí nunca mais, se levanta porque o poder é de Deus. Amém, gente? Não desista. Então nós vamos para as lições. Isso foi só a introdução. Vira para alguém do lado e fala: misericórdia. Fala: só introdução?
Né? Se eu estivesse no Rio de Janeiro, eles estariam falando assim, caraca, mano. Caraca, só introdução, mano. A primeira coisa que eu aprendo nesse versículo, fala assim comigo, é que Deus participa das minhas guerras. Acredite se quiser. Você achou que estava sozinho. Você achou que as suas lágrimas só você e a planta do seu lado é que via. Você achou que só o seu travesseiro escutou. A Bíblia diz que em Cristo, graças porém a Deus, que em Cristo, fala assim comigo, Ele sempre me conduz. Gente, conduzir, sabe o que é pegar e conduzir? É pegar uma criança pela mão e conduzir. Significa que Deus participou de cada momento seu, Ele nos conduz, Ele estava lá na sua dor, Ele estava lá na sua doença, Ele estava lá na sua tragédia, Ele estava lá no acidente, Ele estava lá no seu choro, Ele estava lá na sua vergonha, Ele estava lá. Você pensou que estava sozinho, mas Ele disse, nunca, jamais te abandonarei. E Jesus disse, aquele que vem a mim, aquele que o Pai me dá, jamais lançarei fora. Eis que estou convosco todos os dias. Ele estava lá. E aí você diz assim a mim, então me prepare porque minha cabeça entrou em parafuso. Me prepare, se eu tenho que amá-lo mais ou odiá-lo mais, porque se ele estava lá e me deixou passar por isso, por quê? Vou te responder com o Salmo 144. Salmo 144 diz assim, bendito seja o Senhor, minha rocha, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha, e os meus dedos para a guerra. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me põe em treinamento na minha vida para as batalhas. Bendito seja o Senhor, que tem algo gigantesco, além do que eu possa ver ou imaginar na minha vida. Então, Ele me permite, Ele me prepara, Ele me leva durante a vida para grandes batalhas, porque Ele tem grandes planos para mim. Porque eu passei por isso? Porque Deus, o que Deus tem para você, você não alcançava. Você era muito frágil, muito fraco. Você era muito inútil, você era crente de boca, você tinha uma fé só de blá blá blá, e Ele precisava te treinar. Ele é bendito, Ele conhece cada etapa, cada lugar que você pisa, antes que você acorde Ele já sabe, antes que saia uma palavra da sua boca, a palavra nem chegou no seu pensamento, Ele já sabe o que você vai falar. Ele sabe quem está do seu lado, quem caminha com você. Ele sabe como é seu sócio, Ele sabe como é sua esposa, Ele sabe como é seu marido. Ele te treinou, Ele precisava tornar você digno daquilo que Ele tinha para você. Por isso que você vai passar por lá. Por isso que os Daniéis da vida vão para a cova dos leões. Daniel sai fortalecido com a presença dos anjos. Por isso que os Sadraques da nossa geração, Mesaque e Abdenego, vão para a fornalha. Mas não são de Deus? São! Só que você ainda não entendeu como Deus quer te usar. Enquanto você não entende esse mistério, vai entender que a vida é um tédio, é uma vontade de morrer após a outra, é uma tristeza, quer ir embora daqui. Quando você entende que Deus é o general, e Ele te alistou para o exército do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, então Ele tem que te treinar. E quando Ele te treina, às vezes dói,
e às vezes você não entende, e às vezes você se levanta como o cão que é adestrado com o adestrador, enquanto adestra é muito difícil e ele rosna para o adestrador. Muitas vezes você fez isso com ele. E ele estava te treinando e tornando você mais forte. E você nem sabia. O que me aconteceu não é para me matar, mas para me fortalecer, para me treinar, para me preparar para ir mais longe. Você entende isso, sim ou não? Sim ou não? Eu sei que era mais fácil eu pregar, não, você nunca mais vai ter problemas, pois eu vou te frustrar. Os apóstolos tiveram, os profetas tiveram, Estevão foi apedrejado, Paulo foi decapitado, Isaías cerrado ao meio. Todos os homens de Deus passaram grandes provações, e eles entraram para a galeria dos heróis da fé. Nós falamos do nome deles até hoje, mas nós não falamos do nome deles porque eles ficaram numa rede deitado, tomando suco de laranja, óculos de escuro, chinelo Raider nos pés, balançando ao som de Rachmaninoff. Eles não ficaram no mar, na praia, na casa de praia deles, não. Eles foram para os valados, para os becos, eles foram para o meio do inferno, e lá anunciaram Jesus Cristo, Filho de Deus. Sofreram por isso, porque eles entendiam e sabiam que estavam em guerra. Nós estamos em guerra. Você é um soldado, você não é um turista. Você foi convocado para ser parte de um exército. Você não está aqui a passeio. Nós somos cadastrados no céu a favor do Senhor dos Exércitos, e nós fazemos parte desse exército onde Ele é o general, Ele é o capitão, Ele é o cabeça. Eu ouço a sua voz, e Ele é o Senhor dos Exércitos, do qual eu faço parte. A nossa vida aqui é guerra. Ai, pastor, você ora por mim? Pastor, crente 6 horas é assim. Pastor, você ora por mim? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Sabe, eu não peço para ninguém orar por mim, porque se eu mesmo não orar, não vai adiantar. Eu tenho que orar, eu tenho que estar lá na brecha em comunhão. A palavra do Senhor nos diz que nós estamos em guerra. Não fique lamentando o que não deu certo. O que não deu certo te preparou para o que vai dar certo, e você nem sabe. Não desiste, não desanima, você nem sabe. Fica lamentando, fica chorando pelos cantos, não. Você é filho de Deus, levanta a cabeça, ouça essa palavra, não fique lamentando aquilo que não deu certo. Era só um treinamento, era só uma preparação para aquilo que ainda vai vir na sua vida. Louvado seja Deus. Em Josué capítulo 1, verso 2, fala uma coisa impressionante. Ali, Deus falando com Josué, ele fala assim: Moisés, meu servo, Moisés, meu servo é? Sabe quem era Moisés, gente? Moisés era o cara que hablava. Edna, você que está aí na Bolívia, Moisés hablava com Deus, face a face. Moisés, e a Bíblia diz ainda, que nunca na terra se levantou alguém como Moisés. Em Deuteronômio 34:10 está dito: nunca mais se levantou o homem como Moisés, a quem Deus falava com ele face a face. 34:10, viu? Nunca mais. Moisés tinha particular, a nuvem descia, o Senhor respondia, ele falava. Era assim, Deus e Moisés. Moisés morre. Quando Moisés morre, a esperança do povo morre junto. Josué fala assim: meu Deus, e agora?
O Senhor nunca vai falar comigo como falava com ele. E agora, como esse povo vai me ouvir? Olha o que a palavra me ensina. Israel começou um novo ciclo com Josué. Israel começou um novo tempo, depois de chorar muito por Moisés. Tem coisa na sua vida que você vai chorar e vai achar, não tem igual, meu Deus do céu, perdi, nunca mais vou achar alguém com aquele cabelinho, nunca mais, oh que orelha grande, nunca mais vou achar uma orelha daquela, meu Deus, eu estou perdendo um orelhão desse. Você vai chorar muito. Mas com esse orelhão você nunca entraria na terra prometida. E a Bíblia diz que com Josué, Deus levou o povo até a terra prometida. Deus quer levar você à terra da sua promessa. E muitas vezes eu estou preso em Moisés, e Deus fala assim, Moisés, meu servo, morreu. Acabou. É novo tempo, vira a página, começa de novo, recomeça, retoma a vida. Ei, recomeça, ei, acorda, ele já morreu, acabou. E a Bíblia diz aqui que Israel imaginou o tamanho da perda e achava que não podia entrar mais. Ele disse, novo ciclo, novo tempo. E ele dá uma lição, ele diz assim, na guerra, não existe lugar para neutros. A primeira coisa que Deus fez com o povo, quem vai entrar e quem não vai vai morrer. E quem vai entrar, vem embora, vamos junto, esquece Moisés. Novo tempo, nova vida, novas expectativas, novas esperanças, novas experiências. O que eu tenho para você é o novo de Deus. Então não fique em cima do muro. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Não! Se posiciona, porque quem não se posiciona, quem não avança nem para a terra prometida e nem volta para o Egito, vai morrer no deserto. Apocalipse 3,10 diz isso. Ou seja, frio ou quente. Se você fica em cima do muro, legal com todo mundo, gosta de todo mundo, fala mal de todo mundo, o lugar seu é num inferno, o lugar mais quente possível. Você tem que ser autêntico, verdadeiro. Tem que ser realista. Tem uma pessoa aqui que, esses dias atrás, teve uma discussão com uma outra pessoa e falou assim para ela, amém, e sabe que eu amo você, você é tudo para mim, você é legal, você é uma bênção. E essa pessoa pisou mesmo na garganta da pessoa aqui da igreja. E ela veio me contar. Quando ela veio me contar, falou assim, irmã, você fez errado. É isso que você realmente pensa dela? Não, eu sei que ela é dura, que tem um coração duro, que é miserável, que é assim, que é assim. Você deveria ter falado, porque você usou uma mentira para ficar bem com ela, e você desonrou a palavra. Ai, pastor, você ia ser muito duro. Eu não ia ser duro, eu só ia falar, você é egoísta, você precisa ser tratado. A palavra de Deus diz isso, e você precisa mudar, porque o destino das pessoas que fazem isso é o inferno. Ia falar com amor, que ia para o inferno. Mas é com amor, entendeu? Você tem que ser autêntico. Mas a maioria ensaboa todo mundo. Passa a mão. Porque quer ser legal. Você quer ser legal, investe contra a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz assim, que dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Você que vai se ferir lá na frente. A Bíblia diz, eu já estou terminando, gente, aguenta aí. A Bíblia diz que quem não for decidido, não se posiciona, quem não avança ou não volta de vez, morre no deserto. Significa que quem não participa, que quem não liga, que quem não acorda, que quem não se envolve, que quem não se importa, que quem não se preocupa, aqueles chamados neutros, os alheios, os distantes, aquele que fala assim, o problema não é meu, quero nem saber, sabe? Os medrosos, Deus está falando assim, ou luta ou foge. Porque se você ficar no meio do caminho, você vai morrer.
e vai morrer espiritualmente. Quanta gente fica no meio e morre espiritualmente? A terceira lição que eu aprendo é que Deus exige submissão e coragem. Olha Josué 1:9, o que é que diz? Deus prepara o povo e ele fala assim: eu estou te mandando, ainda que você não tenha, eu estou mandando. Não te mandei eu. O que ele fala? Esforça-te e tem bom, não temas. Sabe o que é bom ânimo aqui na tradução? É ser corajoso. Esforça-te e seja corajoso. Só toma decisão quem tem coragem. Tem muita gente que não tem coragem de tomar decisão. Tem muitas mulheres que não têm coragem de tomar decisão e esperam que os maridos façam. Tem muitos maridos que são covardes, não querem tomar decisão e esperam que a mulher faça. Então ele cria o clima para ela tomar a decisão. Deus diz: não faça isso. Seja quem você é. Seja corajoso. E ele fala assim, ó. Ele fala para ser submisso àquilo que ele manda. E ele diz assim: não temas, nem te espantes, porque não é na sua força. Eu estou contigo. Se você fizer o que ele manda, a promessa é, olha o final dela: eu estou contigo por onde quer que andares. Onde você estiver, ele é com você. Ah, mas e se depois lá na frente faltar? Se eu não conseguir? Se não der certo? Impossível. A palavra de Deus diz: eu estarei contigo. E a coragem, ela se manifesta no meio do medo. É quando você tem medo que você tem que ser corajoso. Não te mandei eu? Josué não era Moisés. E ele ficava talvez o coração, o espírito dele com medo. Mas o Deus de Moisés era o mesmo Deus de Josué. Amém? Você não é o Rinaldo, mas o Deus do Rinaldo é o mesmo Deus seu. Eu amo essa palavra. E eu vou terminar falando do verso 11. Josué 1:11 diz que no tempo mau, fala comigo, no tempo de crise, tempo de guerra, olha o que eu vou levar vocês a ler agora. Diga assim: eu preciso de alimento. Diga: sem alimento, Deus não pode me dar a terra prometida. Diga: sem comida, Deus não pode cumprir o que me prometeu. Mas tudo isso está nesse texto? Vem comigo. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo: provede-vos de comida. Fala, comida. Porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão. Você vai passar as águas. Para que entreis a possuir a terra que, fala assim comigo, que o Senhor vos dá. Presta atenção. Se é Deus que está dando a terra, Ele não podia dar comida? Porque é você que tem que prover de comida. Ele já deu a comida, que é a palavra dele. Se você não se alimentar, Ele não vai te dar a terra. O mesmo Deus que disse que daria a terra a você, é o Deus que diz: mas você deve prover de comida, porque a batalha vai ser dura. Eu vou te dar a terra, eu vou te dar a vitória. A sua parte é se alimentar de mim. Sabe o que você está fazendo aqui hoje? Se alimentando dele. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Agora escute algo muito sério. Quando falta comida, sobra loucura. Fala comigo. Quando falta comida, sobra loucura. Em 2 de Reis, capítulo 6, eu não vou contar toda a história. Ali tem um pacto de 2 mulheres que moravam juntas, e as 2 tiveram filhos no mesmo tempo. E houve fome em Samaria.
Então elas fizeram um acordo. Não tem comida de jeito nenhum, então vamos fazer o seguinte: essa noite eu como, nós vamos matar o meu filho, nós vamos assar e vamos comer o meu filho. E depois, na outra noite, a gente come o seu filho. Porque havia fome em Israel. E quando falta comida, sobram queixas e se multiplicam as loucuras. Quando falta a palavra, ainda que alguém pregue toda a vontade de Deus, quando falta a palavra, eles vão dizer assim: ah, se você soubesse quem é esse pastor. Quando falta comida nas nossas vidas, sobram loucura. Ah, se eu te contar desse grupo de louvor, e se eu contar para você a história dessa igreja. Quando falta comida, sobra loucura. Se eu contar para você quem é de verdade a pastora dessa igreja, você nunca mais pisava lá. E a palavra de Deus diz que onde faltar a palavra, haverá morte, porque a palavra é vida. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e de espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. João 6,63 diz que a palavra é espírito e vida. Louvado seja Deus. Quando falta a palavra de Deus na sua vida, por isso que você mata seu irmão, por isso que você fala mal dele. Não que ele não mereça, mas só que você não foi constituído como juiz dele. Você que não merece falar. Ele responde para quem é o juiz dele, não você. Por isso que as pessoas caluniam as outras. Por isso que as pessoas fazem fofocas. Por isso que se fala mal de outras igrejas. Nessa igreja aqui é proibido falar mal de outra igreja. Eu não sei como é que Deus chamou os outros pastores. Como que eu vou ser injusto? Quero maldição para a minha vida? Onde falta a palavra, sobra a morte, sobra um coração crítico, coração acusador, coração julgador. Cuidado! Você quer mesmo vencer no dia mal? Presta atenção a esses conselhos. E eu termino dizendo que quem vence a guerra é aquele que honra a aliança que Deus faz conosco. Em Josué 1, de 12 a 15, tinha um povo junto com Josué lá. Deus fez uma aliança com esse povo de não destruir. Os Rubenitas estavam lá, os Gaditas estavam lá. Então, Josué diz assim: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Era um povo que não era da aliança, mas Deus fez uma aliança com eles através de Israel. Vossas mulheres, vossos meninos, vossos gados, fiquem na terra que Moisés vos deu desse lado do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes, valorosos, e ajudá-los eis. Ali está dito o seguinte: só vence a guerra aquele que honra a aliança de Deus e é solidário com o seu irmão. Efésios 5:21 fala para nós nos sujeitarmos aos nossos irmãos, uns aos outros. Sabe por causa de quem? Por causa de Deus. Eu sei que alguém dá problema na igreja, a gente fala, é bom que saia mesmo, é problemático. Já pensou se Deus falasse isso do céu? Quando você peca, é bom que saia mesmo.
Você entende, gente? Só tem vitória nesses dias maus aquele que consegue ver o coração de Deus e sentir o pulsar do coração dele, que cumpre a sua aliança e ama o seu próximo. Mas ainda que o próximo seja um porre, ainda assim Jesus Cristo morreu por ele. Fique de pé, deixa eu orar por você. Peço desculpas, uma mensagem longa, mas eu precisava, nesses dias maus, fazer você entender tudo aquilo que nos rodeia. E nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E o Espírito de Deus está aqui. Olha essa música. Se você já sabe, você fecha os olhos e canta. Se você não sabe, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Oh, Deus que me deu tudo. Sabe quem deu tudo para você? Foi Ele. Te dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, Diga isso a Ele. dou meu coração. Dê o seu coração a Ele hoje. Não dá para vencer sem Ele. E é com Ele que nós vamos chegar. Perfume mais caro, E o que você tiver de melhor, derramo ofereça a Ele. aos teus pés. Oferte a Ele. Derrame, sacrifique a Ele. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda minha devoção. Jesus, Recebe
Senhor. Recebe, Senhor. que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Oh, diga isso a Jesus. Diga isso a Ele. Diga para Ele receber seu coração, a sua vida, a sua adoração. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Aleluia, bem suave agora. Continua. Enquanto você é ministrado pelo Espírito de Deus, põe a mão no seu coração e a sua mão direita você levanta ao céu e diga assim comigo: Senhor, eu me coloco diante de Ti, dos Teus anjos, do mundo espiritual e do mundo físico. Eu te ofereço a minha vida, a minha história. Começa de novo. Começa de novo. Receba o melhor que eu posso te dar. Nessa noite, nesse lugar, que o céu desça e seja testemunha de que eu ouvi a sua voz. E eu declaro que em Cristo, no meu Senhor, eu sou mais, muito mais que vencedor, para a glória de Deus o Pai. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor.